Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Ontem eu perguntei nos meus stories no Instagram qual que era a sua opinião a respeito de uma matéria que eu vou mostrar agora e recebi várias mensagens, mas antes deixa eu mostrar aqui para situar vocês qual que é a matéria. Vou colocar a tela inteira aqui. O título é Após foto com homens brancos, ação pede indenização de 10 milhões a XP e Avel. Então, o que aconteceu? Entidades dos movimentos negro, feminista e de defesa dos direitos humanos protocolaram nesta quarta-feira uma ação civil pública contra a corretora XP e seu escritório credenciado Avel Investimentos, pela falta de diversidade no quadro de funcionários. Toda essa polêmica veio depois de uma foto que eles colocaram de toda a equipe, onde predominantemente havia homens, todos brancos, e algumas mulheres, assim, então acusando a empresa de ter falta de diversidade, tá? Tem algumas mulheres aqui, você pode ver, mas a maioria é homem. E são todos brancos. A ação a qual a UOL teve acesso com exclusividade pede indenização de 10 milhões por dano social e moral coletivo e que as empresas cumpram uma série de medidas para aumentar a diversidade. A iniciativa acontece depois da repercussão, tal. Bom, vamos focar aqui. O que eu penso sobre isso? Deixa eu voltar aqui minha cara. Primeiro lugar, eu defendo muito as pautas, defendo muito não, sou simpático às pautas das minorias. Eu acho que realmente sim, há injustiças que devem ser reparadas, que a gente deve equalizar aí para que haja uma meritocracia. Eu sempre falo, a meritocracia só existe desde que haja igualdade na partida. E realmente, negros, mulheres, LGBT, existem grupos minoritários que são discriminados e a gente precisa acabar com isso. Dito isso, para mim, é claro que esse aqui está longe de ser o melhor caminho. Sobretudo porque, vamos lá. Primeiro, vamos analisar algumas coisas aqui. A gente vive em uma economia de livre mercado. A empresa, ela pode contratar quem ela quiser, desde que, é claro, não haja discriminação e preconceito. Por exemplo, vai um negro lá, não vou contratar você porque você é negro. Isso daí é um crime gravíssimo. Agora, ela não é obrigada a ter diversidade. Tá certo que cada vez mais as empresas estão tendo isso como um valor de inclusão, de diversidade, mas isso é muito mais algo que tem que partir da própria empresa, da educação, da sociedade como um incentivo para ter essa inclusão, do que uma coisa que tem que ser impositiva para as empresas. Então, a empresa não é obrigada a querer ter diversidade. Esse é o ponto número 1, tá? E daí a pessoa, os clientes, olha, essa empresa não tem diversidade, não me identifico, sou um consumidor consciente, não quero consumir dessa empresa. Ótimo, assim que funciona o livre mercado. Compensação, você não pode obrigar a empresa a ter uma diversidade. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Vamos lá. A empresa fica situada em Porto Alegre. E eu não sei se você que está assistindo já andou pelo Rio Grande do Sul, por Porto Alegre, para você ver que a população majoritariamente assim, mas disparado, é formada de pessoas brancas, porque ali é uma colonização alemã e de outros povos da Europa. Então ali a predominância étnica daquela região é de pessoas brancas. Então, mais um ponto, se isso aqui fosse talvez em Salvador, aí sim seria uma coisa muito diferente, né? Mas tem mais essa questão. Mas o principal ponto que eu levanto aqui é o seguinte, esse tipo de ação de patrulha politicamente incorreta, de patrulha de cancelamento, de linchamento virtual, de uma série de coisas, agora judicializando a questão e pedindo 10 milhões, por quê? Porque a empresa é obrigada agora a ter diversidade. Quem que vai determinar qual que é a quantidade, então, que deve haver de diversidade ali? De mulheres, de negros, de uma série de coisas. Ainda a outra questão que se trata de uma empresa de cunho financeiro, onde majoritariamente é formada pelo universo masculino e não, na minha opinião, por conta de discriminação, mas por conta de que mais homens se interessam por essa área do conhecimento do que mulheres. Se houver discriminação, por exemplo, uma mulher que se interessa pela área financeira, que há muitas, inclusive a Renata Barreto, que é uma que eu admiro muito, ela é discriminada de alguma forma, aí sim isso está errado. Agora, se menos mulheres se interessam por engenharia, por cálculo, por uma série de coisas que tem normalmente mais por programação, por coisas que são atrativas mais ao universo masculino e por uma questão de interesse mesmo, de escolhas pessoais e de carreira, há menos mulheres, eu acho que não faz sentido você tentar equalizar isso artificialmente
sendo que, por exemplo, para uma vaga de engenheiro, há 100 homens ali disputando por essa vaga de engenheiro e 3 mulheres. Agora você vai ter que dar uma vaga para homem, onde disputou com 100 pessoas ali qualificadas, e dar uma vaga para mulher, onde havia 3 disputando. Para mim não faz sentido essa conta, tá? Mas o principal aqui é que eu acho que isso aqui faz um desserviço a causas e a lutas muito nobres, como o combate ao machismo, como o feminismo, a essência do feminismo, né, de buscar a igualdade com as mulheres e não esse radicalismo que a gente vê muito hoje no feminismo. Eu sempre falo assim, olha, poxa, se você me perguntasse nos anos 90, me considero um feminista, porque eu acho que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos, as mulheres tiveram muitas coisas, foram subjugadas por muito tempo, a gente tem que equalizar isso, mas assim, o radicalismo que eu vejo hoje é a mesma questão daqui. Você acaba criando o quê? Uma aversão a esses movimentos e acaba lutando contra a própria causa, que são causas muito nobres, como LGBTs que são discriminados, como negros que não têm tanto acesso a melhores cargos e a uma série de coisas. Então as lutas são muito nobres. Eu pessoalmente acredito só que esse caminho aqui, por exemplo, é uma coisa que só vai jogar contra os movimentos que fazem isso, e vai gerar uma grande antipatia pela maioria da população em relação a quando você fala em feminismo, quando você fala em uma série de coisas. E não deveria ser assim, porque são lutas muito sérias, muito nobres, mas eu acho que esse tipo de ação atrapalha. Então, essa é a minha opinião depois de ter perguntado para vocês. Se você pensa diferente, eu quero que convido você a manifestar, porque de repente tem coisas que eu também não estou vendo, estou sempre disposto a aprender aqui a mudar minhas opiniões, mas sempre dentro de um diálogo fraterno, amistoso, porque até gravei um vídeo esses tempos também sobre a falta de liberdade de expressão, que a gente hoje em dia está cada vez mais difícil você questionar certas coisas, você se posicionar por causa da retaliação. E eu acho que a gente tem que ser sempre livre para trocar ideias e conviver harmonicamente, mesmo que eu pense de uma forma, você pense de outra, a gente conversa, no final um muda de opinião ou não muda e cada um aceita a opinião do outro, tudo bem, não vou deixar de ser seu amigo porque você pensa diferente, e acho que é isso que a gente tem que aprender, a não deixar a emoção tomar conta nesse tipo de discussão. Tá bom? Fica então esse vídeo, essa reflexão. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e se quiser saber mais sobre mim e sobre o meu trabalho, é só você acessar paulomachado.com. Um abraço e até a próxima.